Amém. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Vamos ficar de pé e vamos começar. Estamos hoje no nosso quarto dia de aula. Estamos ensinando o curso de Teologia Sistemática. Eu sou Luciano, aqui na Igreja Vida Cristã em Natal, na Palatis. Esse é o nosso curso de formação bíblica. E hoje a gente vai começar o tema Nosso Deus. Nosso Deus e nosso Deus e Pai. Eu quero agradecer a Deus antes. Pai, nós damos graças pelo privilégio que o Senhor nos dá de hoje de noite estarmos aqui no Brasil, glorificando o seu nome, e nós pedimos, Pai, que Ele seja santificado no nosso meio, exaltado. Nós te adoramos, Pai, te bendizemos na beleza da tua santidade, te agradecemos pelos nossos olhos espirituais iluminados, por nós entendermos, Pai, realmente que o Senhor existe, que é galardoador daqueles que o buscam, que é poderoso, que é Deus forte, soberano, e nós te glorificarmos como Deus, te exaltarmos como o único Deus de toda a terra. Aleluia, Pai, grande é o teu nome. Te agradecemos pela fluência, por fluir hoje de uma forma clara nos ensinos, e pelos meus irmãos tendo os ouvidos para ouvir e ouvir bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Podem sentar-se, irmãos queridos. Hoje é o nosso quarto dia de aula. Estamos em Teologia Sistemática. A gente falou nos primeiros dias sobre a importância da teologia e a importância da Escritura na teologia. Eu quero solicitar aos monitores, se você não tem apostila, seria bom você receber, mesmo se você não compre hoje, você entregue no final. Pode, por favor, os monitores trazer todas as apostilas para cá, distribuir, mesmo que não compre hoje, mas no final você pode entregar. É importante você estar com a apostila. A gente ensinou a importância das Escrituras, e a última coisa que ficou faltando foi a página 24, a suficiência da Escritura. Só que, para falar da suficiência da Escritura, seria repetir, porque o tempo todo na matéria, o que a gente mais falou foi sobre a suficiência da Escritura, que a Escritura é suficiente. Um detalhe apenas, irmãos, que eu quero ressaltar sobre a suficiência da Escritura, da Palavra de Deus, como sendo a nossa regra de fé e prática, sobre que é a nossa fonte para tudo na vida, que é a revelação transcendental, que é a revelação particular e especial, é que muitas vezes na prática ela não é assim. Infelizmente há um problema sério aqui entre o teórico e o prático. Então essa foi uma das razões pelas quais eu falei muito da importância da Escritura, e que a Escritura precisa estar em primeiro lugar. Nós falamos muito sobre isso, nós enfatizamos muito sobre isso desde o primeiro momento que nós começamos a aula. E é o que você vê na apostila aí na página 24, se você puder acompanhar. Muitos cristãos alegam afirmar que a Escritura é suficiente, mas o seu real pensamento, a sua prática, acaba negando isso. E eu mostrei isso para os irmãos, que a negação de que a Escritura é a nossa regra mais importante, a nossa vida mais importante, nossa fonte, na verdade, mais importante, é porque tem uma palavra difícil, epistemológica, que na teologia é a fonte epistemológica, é a Escritura, é a mais importante, é a nossa fonte segura, sustentável, correta, infalível, ela não tem erros. E a questão é, irmãos, que muitas vezes, quando a gente vai atrás de uma profecia dada por alguém, ou vai atrás de uma palavra de Deus vinda de outra pessoa, que não seja a Bíblia Sagrada, quando a gente vai atrás de um sonho, de uma visão, a gente mostra que na prática a Bíblia não é suficiente. Não é suficiente. Quando você vai atrás até de supostas impressões no coração, na mente, seja onde for, na sua faculdade, da sua vida, nas suas faculdades da vida,
acaba que não é suficiente. E eu mostrei aqui para vocês na última aula que em algumas situações a palavra está aqui, na nossa vida, mas basta aparecer um sonho mais próximo da realidade, ou que mostre um sentimento que você está vivendo, que esse sonho vai para cá, vem para cá. Por isso a gente precisa ser disciplinado, renovar nossa mente. Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente, ela está conectada a pensar a Bíblia. Nós temos a mente de Cristo. A palavra é a mente de Cristo. Ela nos foi dada, a revelação de Cristo em nós. Nós temos, é uma revelação especial. E é necessário um esforço de nossa parte para ficar com as Escrituras. Então, na prática tem acontecido isso. Deus me deu uma palavra para você. Aí a pessoa traz a palavra, aquilo fica... É impressionante a nossa mente, como a nossa mente fica pensando nisso. De dia e de noite você fica, aquela palavra, aparece uma visão, aquela visão, aquele sonho. E irmãos, olha a porcentagem gigantesca de erro daquilo ser de Deus, ou de trazer confusão, é muito grande. Então, na prática, realmente a igreja aqui no Brasil, ela considera a vida a Bíblia a sua fonte, mas não pode ver uma visãozinha, um sonhozinho, uma palavra profética. Alguns vão até atrás disso, que já logo fica alterado, e isso precisa acabar. Encerrar. Pastor, o senhor está querendo dizer que não tem mais visão, não tem mais sonho, não tem mais profecia? Isso eu não disse, não estou querendo dizer isso. Isso não é a verdade. Nós muitas vezes que ensinamos a palavra de uma forma honesta, sensata, do jeito que está escrito, a gente é acusado dessas coisas. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. Nós não falamos isso sem tempo nenhum, mas nós estamos falando, deixando claro que tudo tem que ser julgado pelas Escrituras. Isso é claro, irmão. Se você não julgar pelas Escrituras e não conferir nas Escrituras e não permitir que as Escrituras seja a fonte de fato, você vai se empolgar com o que não deve se empolgar. Compreendem? Então, nessa parte aqui de suficiência da Escritura, essa é a informação que nós já demos desde o início. O versículo chave, eu quero que você abra lá, é em 2 Timóteo 3, 16 e 17, mostrando a abrangência das Escrituras. Ela abrange a nossa vida como um todo. Estou só encerrando, tá, irmãos, a parte da última aula, e já começando a outra aula, que vamos falar sobre o nosso Deus. 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo, ele diz assim, toda a Escritura, versículo 16, é inspirada, soprada por Deus, teopneustos, Deus soprou, saiu da boca dele, saiu para fora, e é útil. Observem que não é útil apenas para as coisas espirituais do dia a dia, ela é útil para tudo. É útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Então, a Bíblia é útil para tudo. Aí ele diz, a fim de, com o objetivo de, que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então tem muita coisa para a gente fazer, que é chamado de boa obra. A Escritura é que dá a condição necessária para que aquilo seja bem feito. Amém? Amém. Aleluia. Então fala comigo, a Escritura é suficiente. Glória seja Deus. Novamente com a Escritura, vamos continuar crescendo na vontade do Senhor. Virando a folha da sua apostila, você vai para a página 26. Nós vamos agora entrar no assunto teontologia. Teontologia é o estudo de Deus, irmãos. Nós vamos estudar o nosso Deus. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o estudo de Deus é a respeito, irmãos, da existência de Deus. Na verdade, nós vamos tratar 3 pontos aqui na teontologia. Nós vamos tratar a existência de Deus, vamos tratar os atributos de Deus e vamos tratar as obras de Deus. Então, como você está vendo aqui na tela e na sua apostila também, como a infalibilidade da Bíblia é o fundamento epistemológico da nossa fé,
e a doutrina de Deus é o fundamento metafísico do qual as outras doutrinas bíblicas dependem. Portanto, irmãos, nós devemos nos esforçar para entendermos Deus, compreendermos o Senhor. Nosso Deus, Ele se permitiu conhecer, e naquilo que Ele se permitiu conhecer, cabe a nós conhecermos, e virá, como nós falamos, pela palavra, é o conhecimento transcendental. Mas existe um outro conhecimento, que é o conhecimento natural, que é a revelação de Deus nas coisas que foram criadas. Nós vamos começar por este hoje de noite, tá bom? Então nós vamos falar sobre a existência, os atributos e as obras. Primeira coisa, a existência de Deus. Hebreus 11, versículo 6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmão, vocês estão com frio aqui ou não? Está tudo bem. Se estiver com frio, vocês diminuem ali, tá? Eu estou sentindo um frio grande aqui, mas aí vocês diminuem. Parece que os irmãos estão com frio. Vai precisar, pelo menos desliga um ar que fica mais confortável. Talvez aquele ali, ó, só esses dois. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que falar é a existência de Deus. Deus existe, sim. Ele existe e precisamos acreditar nisso, porque é a porta de entrada para o desenvolvimento de um relacionamento consciente com Deus. Então nós queremos agora, nesse início de estudo, falar sobre a existência de Deus em dois aspectos. O primeiro aspecto é a existência de Deus através de argumentos teístas. Teístas vêm de Deus, aqueles que acreditam na existência de Deus. Ateístas são os que não acreditam na existência de Deus. E nós queremos falar sobre a existência de Deus através desses argumentos teístas, de gente que acredita em Deus e que não necessariamente são crentes, não necessariamente acreditam na Bíblia. Nós vamos falar agora da existência de Deus a partir da graça comum, da existência de Deus a partir da revelação geral, da revelação comum. Essa existência está clara aí, irmãos, em Salmo 19. Abre lá comigo, Salmo 19. E também em Romanos 1 e 2. São duas categorias, irmãos, de existência do Senhor, em favor da existência do nosso Deus. A primeira é essa teísta clássica, e a segunda é a Bíblia. Vamos começar pela teísta clássica, que não são pessoas que acreditam em Deus, mas através da graça comum, através da revelação geral, que todo homem é indesculpável porque tem, ou lhe foi dado. Ele pode rejeitar, pode não querer, pode não aceitar, pode brigar com a sua consciência, pode brigar com a natureza, pode inventar um monte de coisa, mas está lá impregnada nele. Todo ser humano, isso é indistinto. Isso é geral, todos sabem que tem um Criador. Uns chamam de Deus, outros não. Nós chamamos, nós acreditamos, Ele nos alcançou, mas os homens são indesculpáveis. Vamos começar por esse argumento, tá bom? Vamos lá, Salmos 19, versículo 1, a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite revela conhecimento ao outra noite. E não há palavras. Então a natureza está revelando que existe Deus e existe obras de Deus. Revela Deus e suas obras. Agora vai comigo para Romanos, capítulo 1 e Romanos capítulo 2. Estamos falando, irmãos, sobre a existência do nosso Deus. Começando pelos argumentos teístas clássicos, de pessoas que não necessariamente são crentes, mas vem a natureza e vem vários argumentos que mostram que Deus existe. Deixa eu falar isso agora para a gente, eu não estava me esquecendo. Você se lembra aqui que na última aula eu falei sobre a importância de sermos apologetas? Quem lembra? Apologeta é alguém que
defende a fé? É a ciência ou a arte de defesa da fé. Aqui nessa escola, vocês estão aprendendo a se defenderem e defender a fé cristã. Mas Deus precisa de defesa, irmãos? Deus não precisa de defesa, mas Ele disse que é para defender a fé. Pedro fala que é para defender a fé, a sua esperança, e Judas fala que é para defender a fé. Deus não precisa de defesa, mas Ele disse que é para defender. Então nós defendemos. Então nós estamos aqui preparando vocês também para serem apologetas, gente que sabe defender a fé. Só que nós vamos defender a fé no terreno do inimigo. Nós vamos defender a nossa fé lá onde as pessoas não creem na Bíblia. E vamos defender a existência de Deus lá onde as pessoas não consideram a Bíblia. E nós vamos mostrar para A mais B, no terreno deles, com os argumentos deles, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, que é o nosso Deus, existe. Compreendem? E que é uma falácia, e que é uma farsa os homens dizerem que Deus não existe e tentarem se afastar das realidades de Deus e de seus princípios. É uma verdadeira falácia, uma verdadeira mentira. Então nós vamos agora, através desses argumentos, entrar no terreno deles, ok? Então, vamos para dentro das universidades agora, vamos para dentro das faculdades agora, vamos para dentro das escolas do governo, vamos para dentro do pensamento filosófico, vamos para dentro do pensamento intelectual, através dos próprios argumentos deles. Amém, justos? Para a gente se preparar para defender a fé e defender o nível que deve ser defendido a glória de Deus. Então, Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o que se pode conhecer de Deus já é manifesto entre os homens. Claro isso? O que é que se pode conhecer? Versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, a extensão do céu, anuncia a obra de suas mãos. Então é exatamente isso que ele está falando. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Desculpáveis porque, vendo Deus em tudo isso, olha o que eles fizeram, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Deus é um Deus que quer glória, honra, louvor e adoração, e quer ações de graças. Deus quer que o homem lhe agradeça pelo dom da vida. Deus quer que o ser humano o adore como Deus. Deus quer. Amém, irmãos? Só que o homem não quis. Então vamos agora dentro da realidade deles, falando sobre esses argumentos teístas. Teístas, já falei, a existência de Deus, tradicionais e clássicos, porque alguns desses argumentos são muito antigos e são já aceitos pela comunidade científica. Muitos desses argumentos que nós vamos falar aqui já são aceitos pelos intelectuais, são aceitos pelos formadores de opinião. A maior parte de todos aqueles que trabalham com a parte filosófica e trabalham com a parte intelectual, que são os formadores de opinião, acreditam em tudo que nós vamos falar agora. Agora, o problema é que eles não dão o braço para torcer. Essa é a questão. Eles não dão o braço para torcer, eles não aceitam. Desculpe, eles aceitam, mas não reconhecem, não falam publicamente. Porque se você falar publicamente, irmãos, imagina um cientista renomado que durante anos se autodenominou ateu, falar que existe Deus. Aí entra toda a natureza diabólica humana, que é orgulhosa na sua essência, né? Eu não quero, mas eles sabem que existe. Até os ateus, irmãos, serão pegos por esses argumentos. Vamos lá?
a gente vai para a Escritura para falar dos nossos argumentos. O primeiro argumento, irmão, é um argumento ontológico. Grego onto é ser, lógico é estudo do ser. Esse argumento, ele é um dos mais complexos, mas é um dos mais importantes. Ele vai advogar a ideia de que Deus é necessário. Não crê em Deus, mas ele é necessário. O ateu não acredita em Deus, mas ele é necessário. É necessário existir Deus. Por quê, irmãos? Porque por definição, esse argumento ontológico diz que Deus é o ser além de que nada maior pode ser concebido. Eu sei que é difícil essa frase, mas vamos pensar. O que essa frase está dizendo? Deus é um ser além de que nada maior pode ser concebido. Pensa aí em uma coisa grande, magnificamente grande, maximamente grande. Pensa comigo. Pensou? Deus está acima disso. Deus está acima de tudo aquilo que é grande. Você pode imaginar uma coisa mais magnífica do mundo. Pronto, Deus está acima dessa. Eles não falam Deus, mas eles falam um ser magnífico que está acima de tudo isso. Esse argumento ontológico, ele diz, irmãos, que existe alguém maximamente grande. Não existe nesse argumento ninguém maior que Deus. Nesse argumento, Deus precisa ser todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente e perfeitamente moral. A questão toda é: Deus existe? Para esses teólogos e filósofos, a pergunta melhor seria: quem é Deus? Para nós temos resposta: o Criador dos céus e da terra. Amém? Nós cremos na sua existência. Isso é uma das respostas, né? E temos um monte. Mas para eles, quem é Deus? Deus é o ser maior que alguém possa imaginar. Ele é muito grande. Não tem como. É necessário ter Deus. Se não tiver um ser maior que se possa imaginar, tudo veio de onde? Onde veio a humanidade? Onde vieram as coisas criadas? Que realmente quem realmente é o idealizador de tudo isso? Então Deus é o ser maior de tudo, do que todos esse mundo. E a comunidade científica acredita que tem que ter um ser assim. Senão não tem mundo, não tem espaço, não tem planeta, não tem universo. Eles sabem que tem que ter um ser assim, além do que alguém possa imaginar. Nada maior do que alguém possa imaginar. Não tem jeito, tem que existir. Então esse é um argumento ontológico. Você vai conversar com eles, eles dizem: não, realmente existe um ser que está acima de tudo e de todos, e que é muito grande. Para nós, irmãos, nós falamos que Deus existe, mas só que nós também afirmamos que Deus é tudo que a Bíblia diz que Ele é. Esses camaradas, ateus não, né? Filósofos, intelectuais, cientistas, falam da existência de Deus e acreditam, mas não afirmam que Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Nós, os cristãos, afirmamos que Deus é o que a Bíblia diz que Ele é. Ele é muito maior que um objeto físico, Ele não é matéria. Deus não é uma criação da mitologia grega, da mente humana, da imaginação humana. Não é mesmo. Deus é Deus, acima de tudo e acima de todos. Eles têm que acreditar nisso, que existe alguém assim. Esses argumentos eles vão melhorando. Outro argumento teísta clássico é o argumento cosmológico. Que argumento é esse, irmãos? É o argumento dos efeitos. Tudo tem uma causa. Tem a causa e tem o efeito. Não é possível as coisas virem do acaso. Alguém criou tudo isso. Alguém causou tudo isso.
Esse argumento cosmológico é o que raciocina o efeito das coisas. Sim, tudo existe, ok, o universo está aí, a humanidade, e a terra, o ar, os planetas, sim, mas quem causou isso? Existe um causador. Aí se você puxar lá atrás quem causou, eles vão topar na seguinte realidade: todo efeito tem uma causa. Alguém causou isso. E Deus é a causa que não se causa. Engraçado, né? Deus é a causa que não se causa. Ninguém causou Deus. Deus causou tudo. Ninguém criou Deus. Deus criou tudo a partir dele mesmo. É uma causa sem causa. É Deus. Entendem, irmãos? Deus não foi causado por ninguém. Deus é o ser que causou todas as coisas sem ser causado por ninguém. Ele não é o efeito, ele é o causador dos efeitos. Entendem? Temos vários efeitos, mas tem que ter alguém que causou isso. Alguém criou isso. Eu quero mostrar para vocês um vídeo. Na verdade, a gente vai mostrar vários vídeos, porque como esses assuntos são muito complexos, a gente vai precisar de ter vídeos para a gente idealizar essas definições, tá? Primeiro, porque nem faz parte muito do nosso vocabulário, mas aí nós vamos começar a nos familiarizar com esses vídeos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo que fala da existência de Deus através do argumento cosmológico. Pode apagar tudo? Será que Deus existe? Ou será que o universo material é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá? Uma abordagem para responder a esta pergunta é um argumento cosmológico. É assim: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. A primeira premissa é verdadeira? Vamos considerar. Acreditar que algo pode vir à existência sem uma causa é mais difícil do que acreditar em mágica. Pelo menos com a mágica, você tem um chapéu e um mágico. E se alguma coisa pode surgir a partir do nada, então por que não vemos isso acontecendo o tempo todo? Não. A experiência cotidiana e as evidências científicas confirmam nossa primeira premissa. Se algo começa a existir, deve ter uma causa. Mas a nossa segunda premissa: será que o universo começou ou ele sempre existiu? Os ateus normalmente têm dito que o universo existe desde sempre. O universo simplesmente está lá, e isso é tudo. Primeiro vamos considerar a segunda lei da termodinâmica. Ela nos diz que o universo está lentamente ficando sem energia utilizável. E essa é a questão. Se o universo estivesse aqui desde sempre, já teria ficado sem energia usável. A segunda lei nos aponta para um universo que tem um começo definido. Isto também está confirmado por uma série de notáveis descobertas científicas. Em 1915, Albert Einstein apresentou sua teoria geral da relatividade. Isso nos permitiu, pela primeira vez, falar significativamente sobre a história passada do universo. Em seguida, Alexander Friedman e George Lemaitre, cada um trabalhando com as equações de Einstein, previram que o universo está se expandindo. Então, em 1929, Edwin Hubble mediu o desvio da luz vermelha de galáxias distantes. Esta evidência empírica confirmou não só que o universo está se expandindo, mas que surgiu a existência a partir de um único ponto no passado finito. Foi uma descoberta monumental, quase além da compreensão. No entanto, nem todo mundo gosta de um universo finito. Assim, não demorou muito tempo para que modelos alternativos surgissem. Mas, um a um, estes modelos falharam no teste do tempo. Mais recentemente, 3 cosmólogos proeminentes, Arvin Ward, Alan Guth e Alexander Veliky, provaram que qualquer universo que tenha em média se expandido ao longo de sua história não pode ser eterno no passado, mas deve ter um começo absoluto. Isto se aplica até mesmo ao multiverso,
se é que existe tal coisa. Isto significa que os cientistas não podem mais se esconder atrás de um universo eterno no passado. Não há como escapar. Eles têm de enfrentar o problema de um início cósmico. Qualquer modelo adequado deve ter um começo, como um modelo padrão. É bastante plausível, então, que ambas as premissas do argumento sejam verdadeiras. Isto significa que a conclusão também é verdadeira. O universo tem uma causa. E já que o universo não pode causar-se a si mesmo, sua causa deve ser além do universo de espaço e tempo. Deve ser sem espaço, atemporal, imaterial, não causado e inimaginavelmente poderoso. Muito parecido com Deus. O argumento cosmológico mostra que, de fato, é bastante razoável acreditar que Deus existe. Amém. Nesses argumentos, esse aí é o cosmológico, nesses argumentos, o nosso objetivo aqui, não é levar ninguém da ciência a acreditar em Deus, ou melhor, ter fé em Deus, no sentido de que Deus vai mudar a vida deles. Isso aí nós fazemos pregando o Evangelho. A questão toda, irmãos, é eles têm que se dobrar, são obrigados a se dobrar ao fato de que Deus existe. Vocês estão entendendo? Amém. Precisa se dobrar. Não, mas eu não quero, mas vai ter que se dobrar, porque é uma coisa irrefutável. Ele existe. Isso aqui é um argumento, irmãos, cosmológico. Tudo no universo, como vocês viram aí, tem uma causa. Tem que ter uma causa. O que os cientistas atrasados na sua convicção e errados, e não tenha medo de dizer que os cientistas que não temem a Deus são intelectualmente errados e moralmente distorcidos. Vamos ensinar isso no final. Eles são intelectualmente errados, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e eles não têm. Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e eles não têm, então eles são intelectualmente e moralmente distorcidos e errados. Mas o que nesse argumento cosmológico, irmãos, a gente quer passar, diferente desses cientistas antigos, é que existe no universo um começo. Aí onde está a questão? Albert Einstein e esses cientistas descobriram que existe um começo. Aí você fala, mas pastor, o que isso tem de diferente? O que isso faz de diferença? Se você não acreditar que tem um começo, e que alguém de um ponto criou tudo, fica tudo sem sentido. Você vê, uma reflexão tão simples dessa. Porque até hoje, irmãos, os ateus estão dizendo que não existe começo. Tem começo. Deus falou em Gênesis 1, tem início. Então os cientistas descobriram que tem começo. Tem um ponto de partida, isso é provado. O argumento cosmológico diz que tem um ponto de partida. O mundo começou a existir a partir de um ponto. Desse ponto, pronto, veio o efeito. Deus é o causador dos efeitos. Compreende, irmãos? Então eles dizem que um ser causou os efeitos. Causou. Esse ser é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tem um ponto de partida. Aí as pessoas dizem assim, mas se tem um ponto de partida, tem que ser Deus? Não, eu não estou falando que é Deus. Claro que nós